Oi, gente. Como vocês estão? Vocês viram que temos cenário? Tem mais coisa pro fundo, mas só vai dar pra ver nos vídeos verticais. Eu recebi há umas semanas uma caixa da Camisa Crítica, que é uma loja de um camarada que faz produtos, camisetas, bolsas, produtos de tecido e adesivos políticos. E aí ele me mandou essa bandeira belíssima que vai ser nosso cenário agora. E temos cupom, então se você também quiser uma bandeira belíssima ou camisetas legais para que as pessoas na rua não tenham dúvida da sua ideologia política, você pode ir lá no site deles e usar o cupom Pedagolítica e tem R$10 de desconto. E parte do valor da compra vem pro canal. E aí vai me ajudar a ter dinheiros para melhorar o som das lives. O que mais? A gente mudou a data da live, então eu não sei quantas pessoas vão ver isso hoje, porque acaba que a gente, enfim, vai ter que testar horários e testar datas, porque na sexta-feira eu não tava dando conta. Tava muito cansativo pra mim, muito mesmo, tava exaustivo, e aí eu não tava sentindo que tava tendo qualidade no que eu tava fazendo. E eu não quero fazer algo sem qualidade, eu quero que eu consiga trazer para vocês essa percepção crítica do que tem acontecido na educação ao redor do mundo nos últimos tempos, né? Com o avanço do neoliberalismo, do na espaços e espaço face espaço mo. E eu não tava sentindo que eu tava conseguindo fazer isso com qualidade, porque eu não tava legal, porque eu tava muito cansada. Tá, hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Uma data esquecida ou reconstruída pelo capitalismo no seu significado. Por quê? Dia Internacional da Mulher Trabalhadora é uma data que surgiu na União Soviética e ela diz respeito à luta das mulheres trabalhadoras. A luta sindical, a luta por direitos trabalhistas e a organização dessas mulheres em prol dos direitos que são específicos da condição de gênero, a qual a gente é submetida pela forma como a sociedade se organizou historicamente. Eu gosto muito de antropologia, né? E a gente vem de sociedades anteriores às atuais, obviamente, desde a época da organização dos caçadores-coletores até os dias de hoje, na qual homens e mulheres desempenhavam papéis diferentes por conta das características de gênero. Só que com o passar do tempo e com o surgimento das sociedades de hierarquia, nas quais uma pessoa tinha determinado poder sobre outra, foi se criando um contexto no qual mulheres e homens foram sendo postos nessa sociedade de forma hierárquica em relação ao seu gênero. Então, você nascer mulher passou a ser sinônimo de você estar em posições de submissão em relação aos homens. E aí, isso foi se construindo desde do início da agricultura, do sedentarismo, e enfim, é uma coisa bem complexa. E com o advento da sociedade capitalista, isso se tornou uma forma de controle de corpos, uma forma de controle de mão de obra, porque são os corpos femininos, ou das pessoas com útero, enfim, que produzem trabalhadores precarizados, então isso é interesse político, continuar a mulher estando em posição de submissão, tendo esse papel como seu papel fundamental para a sociedade, e não exercendo outros papéis, senão esse e o de cuidado. E numa sociedade onde a sua existência depende de você ter uma atividade financeira, isso coloca a mulher num papel de dependência completa do homem, né? Na União Soviética, as mulheres socialistas, elas se organizavam. Por quê? Porque elas entendiam que, com a entrada da mulher no mercado de trabalho e com a reorganização da sociedade, essa questão do papel da mulher precisava ser levada em conta. E aí as mulheres soviéticas começaram a se organizar e a trazer à luz a questão da mulher trabalhadora. Da mulher que trabalha, da mulher que não deve ser a única responsável pelos cuidados da casa, que não deve ser a única responsável pelos cuidados com os filhos. Então, tudo que a gente tem de início de luta por direitos das mulheres vem lá da União Soviética. Socialização de cuidado, direito à creche, direito à educação, para que a mulher possa não apenas trabalhar, mas ter tempo para ela, coisa que no capitalismo acaba não acontecendo, porque mulher vive em, no mínimo, dupla jornada, quando tem filho em tripla, né? São múltiplas jornadas aí, quando tem filho, quando
precisa cuidar de alguém mais velho, sempre cai sobre a mulher essa responsabilidade de ser a pessoa cuidadora, independente do tanto de trabalho que ela faz pro capitalismo. E aí essas mulheres soviéticas começaram a se organizar em sindicatos e pautar essas questões que são referentes ao gênero na luta do trabalhador. Foi assim que surgiu o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. E aí essa data foi cooptada, primeiro pelos Estados Unidos e depois pelo resto do mundo, e foi tratada como uma data de... Ai, as mulheres, elas são lindas, elas são importantes, elas deem rosas pra elas. E assim, do tipo... Não, né? Por que eu tô falando disso? Porque hoje vai ter ato pelo Dia da Mulher. E nós que somos comunistas, a gente precisa começar a estar nesses espaços. Nós da Soberana, a gente tem estimulado muito que todo mundo das nossas frentes de massa compareçam, mas é importante que todas as pessoas que se identificam com o discurso radical apareçam nos atos, para que a gente consiga começar a radicalizar o discurso desses atos. Para que a gente possa pautar e ter espaço para pautar a questão da organização estrutural que faz com que essas opressões de gênero aconteçam, uma vez que o discurso feminista, ele foi muito cooptado pela esquerda liberal. Então, a gente precisa retomar a pauta por essa narrativa dos direitos das mulheres, tá? Então, eu postei nos stories lá no Instagram um link do Movimento Olga, que tem a localização dos atos em vários lugares do Brasil. Então, vocês vão lá no Instagram e vão ver se vai ter ato na cidade de vocês. E se tiver, vocês colhem no ato. Se vocês não tiverem outra coisa. E se tiverem outra coisa, se organizem pra estar no próximo. Porque a gente precisa estar nesses espaços. De preferência organizados, tá? O Felipe falou que adorou a arte da Palestina. Essa arte é um pôster lá da Loja da Soberana. E ela é belíssima. A ideia é fazer uma apresentaçãozinha de slide pra deixar ali naquele canto, mas ainda não tive tempo pra isso. Se vocês gostam de posters desse tipo, olhem lá a Loja da Soberana, procurem, tem outros posters, vejam aí o que agrada a vocês mais, para que vocês possam contribuir com o nosso trabalho. Porque é através da loja, através do Apoia-se, que a gente consegue financiar o nosso trabalho aqui na internet. Tudo que a gente faz é no nosso tempo livre, é um trabalho de militância, de fato. A gente não tem financiamento para disputar a narrativa política como a direita tem. Então, a gente precisa de vocês. Dito isso, a gente recebe esse apoio através principalmente da plataforma Apoia-se. Mas o que eu queria falar para vocês hoje é do Apoia-se do cursinho do CESPEM. Quem acompanha a live deve ter me ouvido falar. CESPEM, para quem não conhece, é o Centro Zoya Prestes de Educação Multidisciplinar. É uma frente de massa da Soberana, onde organizamos educadores, professores, profissionais da educação, pessoas que trabalham com pesquisa, estudantes de licenciatura. A gente vai começar agora, em março, um cursinho popular. Só que pra gente ter estrutura, pra gente continuar fazendo com que o cursinho funcione, para que a gente possa pagar os professores, porque a gente entende que é importante a gente valorizar o trabalho desses professores, a gente precisa de dinheiros. E aí, a gente lançou um Apoia-se. Aqui tem tudo explicado direitinho, falando quais são as formas de atuação do CESPEM. Então, a gente tem o cursinho popular, mas a gente também tem aulas particulares. Então, se você quer fazer aula de inglês, japonês, russo, chinês, cola lá no CESPEM. Na página do Instagram do CESPEM, a gente tem um link de um formulário. Se você quiser ter aulas pelo CESPEM, você vai clicar nesse link aqui e você vai preencher. Nicole disse que queria entrar como professora, mas não queria já começar dando aula porque é professora do estado e está um pouco difícil se acostumar com a rotina. Também queria receber as formações primeiros. Para você se organizar no CESPEM, você não precisa dar aula. É um espaço de organização. Então, você pode entrar no CESPEM para participar só das formações e para compor ato com a gente, para compor outras atuações políticas. A gente fez no ano passado uma cartilha de recomendações para o Enem. Inclusive, teve gente falando que usou em escola e que, assim, isso foi muita satisfação pra gente, saber que isso está chegando nos alunos que precisam. Então, dá para contribuir com esse tipo de ação. A gente tá pouco parado justamente por falta de mães aptas a fazer. A gente tá querendo fazer um manifesto contra a privatização e militarização das escolas, que a gente precisa de gente para sentar e discutir e escrever isso. Você pode contribuir com isso também. A gente precisou de muita mão
para fazer o material para o cursinho popular. Então tem muitas outras coisas acontecendo além das aulas. As aulas são algo que a gente faz, por quê? Porque professor é precarizado e muita gente não consegue dar aula atualmente. E quando consegue é por valores complicados, para dizer o mínimo, para se sobreviver. Então, a gente tendo alcance das pessoas, a gente conseguindo chegar nas pessoas, a gente faz com que professores consigam dar aula e alunos consigam receber aulas com valores muito abaixo. Pense em que lugar do universo que você chega e você vai conseguir ter aula de russo por R$50 por mês. A gente consegue fazer isso porque nada fica pra gente. O valor que o aluno paga vai todo pro professor. E aí, vários alunos pagando R$50 pro professor, isso completa o valor de uma turma, que seria um valor muito maior do que um professor receberia numa escola de idioma, por exemplo. E a outra coisa é o Apoia-se do CESPEM, porque daí você ajuda o projeto como um todo. Você viabiliza o cursinho, você viabiliza a nossa atuação política. A gente tem panfletagem também, então nós temos panfletos belíssimos que a gente, para sair na rua entregando em ato para professor, para que as pessoas se organizem com a gente, para que as pessoas conheçam o projeto. Isso tudo custa dinheiros no capitalismo, então você apoiando o Apoia-se, você consegue contribuir dessa forma também para que a gente consiga dar andamento a outros projetos do CESPEM. Então é isso, gente. Se organizem. Estando organizados, vocês vão poder colar nos atos também, porque a gente avisa dentro da nossa organização sobre atos que a gente vai compor e sobre a importância de a gente estar nesses atos. E estar no ato organizado é muito mais legal do que você ir pro ato sozinha. A nossa presença nas ruas também se fortalece com vocês organizados. Outra coisa, a gente tem o Apoia-se aqui do canal também. E por que o Apoia-se do canal é importante? Porque o Apoia-se do canal, ele permite que a gente continue fazendo conteúdo com uma frequência que faz com que as redes entendam que o nosso trabalho seja relevante. Porque eu sei que vocês entendem que somos pessoas e que nem sempre a gente vai dar conta de fazer conteúdo com tanta frequência, mas o algoritmo não. Para o algoritmo, o criador de conteúdo bom é o criador de conteúdo que cria muito conteúdo. Eles priorizam quantidade ao invés de qualidade. E a gente entende que a gente tem que continuar fazendo conteúdo com qualidade, mas a gente precisa também responder essa demanda do algoritmo. Então, temos o Apoia-se por quê? Porque tudo que vocês veem aqui no Instagram, no TikTok, é um trabalho que depende de 3 mãos para acontecer. Nós somos em 3 pessoas, uma pessoa criando as artes e uma pessoa fazendo as edições dos vídeos longos, e eu que faço roteiro, vídeo curto, edição e todas as interações das redes. Isso demanda bastante tempo, isso demanda um conhecimento técnico, isso demanda que a gente abdique de outras atividades para que a gente possa trazer conteúdo. Já faz mais de 2 anos que eu tô fazendo conteúdo na internet. E só agora eu tô conseguindo fazer isso de forma mais organizada, de forma mais estruturada. E para fazer isso, o apoio de vocês é importante, porque, como eu disse anteriormente, a gente depende desse apoio. Então, temos aqui o Apoia-se. Se você quiser apoiar com qualquer valor, esse valor ele vai ser dividido em 3 pessoas, para que a gente continue fazendo conteúdos, enfim, periódicos e estão sendo diários, tá? Nas redes, somando as redes curtas e longas, YouTube, Instagram e TikTok. Tá tendo coisa todo dia, tirando essas 2 últimas semanas, porque eu fui pro Rio de Janeiro com alguns camaradas da Soberana do CESPEM pra gente gravar um documentário. Logo mais vocês vão ter mais informações sobre esse documentário, mas assim, para além de a gente tá conseguindo finalmente disputar esse espaço, a gente tá fazendo isso com uma qualidade absurda. E assim, se vocês souberem o quão pouco dinheiro a gente gastou para fazer esse documentário, que vai deixar documentário de produtoras de conteúdo educacional, e sim, eu tô falando do Brasil Paralelo, no chinelo, vocês iam ver como o poder do método é poderoso. Eu tô muito ansiosa pra a gente passar por toda essa fase de pós-produção, para que isso chegue em vocês, porque ficou incrível, ficou lindo e ficou bom. É um conteúdo embasado, é um conteúdo estudado, é um conteúdo feito por gente que sabe o que estava fazendo. Então, assim, acompanhem as redes da Soberana, acompanhem as redes do CESPEM. E, assim, é o primeiro. É o primeiro de outros que vem por aí. Só que pra gente continuar fazendo isso, a gente depende de apoios. Então, apoiem nosso trabalho. Eu queria trazer uma coisa
pro pessoal que acompanha as lives há mais tempo, de um assunto que a gente falou há algum tempo atrás, que foi da cidade dos autistas, lá de Sorocaba, que o prefeito influencer de Sorocaba anunciou que faria algo que ele chamou de cidade dos autistas, e ele descreveu como um espaço sensorial para pessoas com autismo, para crianças com autismo, que seria construído no lugar do Jardim Botânico da cidade. Então ele destruiria uma área de preservação ambiental, assim como ele está fazendo com a margem do rio Sorocaba, que ele quer desmatar para construir uma avenida que não precisa. Então, o inimigo da biodiversidade, ele fez esse anúncio, e recentemente eu tive acesso à lei que está relacionada à criação desse espaço. É uma lei de um vereador do PL, e a lei em si, ela não é uma lei ruim, que ela fala de ser um espaço específico para pessoas com autismo, oferecendo apoio médico, psicológico e outras terapias multidisciplinares para pessoas com autismo. Qual que é o problema? Eu sou de Sorocaba. E lá em Sorocaba, a gente tem uma situação da saúde pública onde as pessoas passam anos esperando por atendimento. Pessoas com autismo precisam de atendimento especializado e multidisciplinar? Com certeza. Porém, a gente está falando de uma prefeitura que não consegue garantir o básico e está prometendo algo muito incrível. Então, como que as pessoas que não têm acesso ao básico, e aí eu vou falar de neurodivergências no geral e transtornos psicológicos no geral, como que a gente vai esperar que elas tenham esse espaço incrível, maravilhoso, encantador, se elas não têm o mínimo, que é atendimento médico especializado na rede pública de saúde? Então, o dinheiro não chega nos postos de saúde porque ele está indo para outro lugar. E aí eu arrisco dizer que é propaganda no Instagram. Então, assim, a lei é linda, mas até aí a nossa Constituição é linda também. A nossa Constituição diz que todo mundo tem direito à moradia, saúde, educação, lazer, de qualidade, e tudo garantido a todos os cidadãos brasileiros. A gente tem isso na prática? Não. Então, assim, na social-democracia, a gente ter uma lei linda é um belo foda-se, tá? Mas eu achei importante a gente trazer essa questão da lei, porque o prefeito não fala disso em lugar nenhum no vídeo. Até o momento que eu fiz a live falando da cidade dos autistas, eu não tinha achado essa lei. Eu procurei e não achei. Eu achei notícias falando sobre, e só recentemente eu tive acesso à lei. Então eu achei importante trazer e falar pra vocês sobre isso. A lei, ela parece linda, mas não adianta nada a gente ter uma lei linda se na prática as pessoas não têm acesso ao básico, tá? Fernando disse que na cidade dele cortaram atendimento de inúmeras crianças porque a clínica fazia atendimento com base na demanda e não na economia da prefeitura. Agora tem uma pá de família desesperada. E a alternativa que deram é de ir em outras clínicas com atendimentos semanais de 30 minutos. Pois é, gente. O meu mestrado ele foi sobre intervenções psicológicas no desenvolvimento humano na educação. Então, e eu estudo a teoria do Vygotsky, e o Vygotsky fala bastante sobre a concepção da deficiência enquanto uma construção social. Então, para que a gente entenda algum sujeito como deficiente, isso eu tô falando na perspectiva da teoria do Vygotsky, a gente precisa que ele esteja inserido numa sociedade na qual aquela deficiência seja percebida como um déficit. Ele tem um livro que, inclusive, esse livro foi traduzido pela Zoya. Este livro aqui fala sobre o nosso entendimento da deficiência. Defectologia era o termo que se usava na época, tá? A gente precisa lembrar que Vygotsky viveu há mais de 100 anos. Eles falavam defectologia para se referir a pessoas com deficiências. É um termo péssimo, mas a gente sabe disso hoje. O que me encanta desse livro é o quanto em 1920, foda-se, ele tinha uma concepção tão clara de como a gente precisava trabalhar, inclusive na educação, com as pessoas com deficiência. Não só o Vygotsky, mas diversos pensadores da psicologia soviética. A gente ainda está muito longe, um século depois, de colocar o que ele fala nesse livro em prática. Mas é um ótimo livro para quem tem interesse nesse assunto. O meu livro tá todo rabiscado. Entender Vygotsky é difícil. É um assunto interessantíssimo, mas vale a pena, de repente, encontrar um grupo de estudos ou algo do tipo pra não ler sozinha. É algo que eu sei que os camaradas do Sameca fazem. Então, quem for da área da psicologia, conheçam a Sameca e se organizem na Sameca.
Eu sei que os camaradas da Stameca, eles estudam bastante, eles têm grupos de estudo, não sei se de Vygotsky especificamente, mas procurem grupos para estudar, para debater, porque o Vygotsky, ele era marxista e ele aplicava o método dialético na teoria dele com muita maestria, tá? Então, o que ele faz? Ele vai construir uma ideia toda para depois falar, então, isso tudo tá errado por isso, isso, isso e isso. Então, se você não lê com muita atenção, com muito embasamento, você acaba, talvez, entendendo o oposto do que ele queria dizer. Mas é um teórico incrível. O único defeito do Vygotsky foi ter vivido tão pouco, porque a teoria dele é maravilhosa. Mas por que eu puxei o gancho desse livro? Porque quando a gente fala de uma pessoa autista, que a deficiência dela, ela afeta principalmente as interações sociais dessa pessoa, a gente tá falando de alguém que, pra se inserir nessa sociedade, ela vai precisar entender como as interações funcionam e também ser entendida enquanto uma pessoa que vive nessa sociedade sem essa habilidade inata de entender essas interações. No livro, o Vygotsky, ele vai falar de como as pessoas com deficiência, elas têm sistemas, elas desenvolvem sistemas de hipercompensação, que é o termo que ele usa. Por exemplo, ele fala de pessoas surdas. Então, a pessoa, ela não tem audição, ela vai compensar essa não audição com uma outra habilidade para que ela consiga se inserir e viver num contexto onde a audição é esperada dos sujeitos. Isso vale para pessoas com autismo, só que a questão do autismo é uma deficiência invisível. Então as pessoas não olham para você necessariamente e veem, nossa, você é autista. Principalmente as pessoas com grau de suporte mais baixo. As dificuldades de interação, elas existem, mas as pessoas não enxergam. Então, como que a pessoa com autismo, ela vai conseguir se inserir nessa sociedade que espera que você trabalhe, que você, muitas vezes, haja contra o seu próprio corpo para que você se insira. Ela vai conseguir isso tendo muito apoio. Então, meia hora de terapia para uma pessoa com um autismo é nada. É melhor que nada, mas assim, não é o suficiente para que a pessoa consiga viver com qualidade. Então, é lindo ele ir lá no Instagram e falar que vai construir um lugar, um espaço sensorial para as crianças autistas. Só que, na prática, o que ele está fazendo é deixando de fomentar a interação das pessoas com autismo e das pessoas neurotípicas, criando ali uma propaganda de algo que parece lindo em cima de alguém que não está tendo o apoio que realmente precisa. Porque as pessoas com autismo de Sorocaba relatam que não estão. E, além disso, me preocupa um pouco todo esse preocupação da direita com as pessoas com autismo. E aí, muitas vezes eu vejo essa preocupação principalmente das pessoas com grau baixo de suporte somada a altas habilidades. Por quê? Existe toda uma construção narrativa, um negócio chamado supremacia ASP. ASP vem do termo Asperger. E eles falam que pessoas com autismo grau baixo somado a altas habilidades seriam pessoas evoluídas. Seriam tipo uma evolução da espécie humana. E aí vocês lembram da última vez que alguém pautou a ideia de que a espécie humana estaria evoluindo, né? O que aconteceu? Foi lá para a década de 1930. Então, qualquer discurso supremacista é problemático, mas esse discurso específico, e eu fiz um vídeo curto recentemente falando sobre isso, falando do Elon Musk, qualquer pessoa com autismo, que tem dificuldade de se inserir na sociedade porque tem dificuldade de socializar, ela vai ser muito facilmente cooptada por esse discurso. Ela vai ver alguém falando lá, você é superior porque você é autista e a sociedade não te entende. E quem tem esse discurso chegando numa pessoa que está fragilizada em decorrência das suas interações sociais, essa pessoa ela vai ser uma vítima muito fácil de cooptação da extrema-direita. Então isso me preocupa. Não tô falando que é isso que o manga tá fazendo, mas isso acontece e é algo que a gente precisa estar atento. Gente, sigam a Suede, sigam o Pequi. E sigam o Teclas na rede mais tóxica do mundo, o LinkedIn. Quem faz conteúdo pro Teclas no LinkedIn é o Pequi. E eu não sei como ele consegue. Mas ele consegue, então valorizem o trabalho do camarada. E aí a gente pode até falar da disputa por esses espaços, né? Porque o LinkedIn é tóxico num nível de tipo... E ei, muita gratidão por esse bombom ao me demitir. E ele tá lá, firme e forte, disputando
a narrativa sobre a nossa relação com o mercado de trabalho nesse lugar horroroso. Então, sigam o Teclas no LinkedIn, sigam o Pequi nas outras redes. E sigam a Suede no Instagram. A Suede, além de militante política da UP, ela trabalha com o Ian, fazendo roteiros maravilhosos. E ela é professora. E ela faz quadrinhos. E eu ainda não li os quadrinhos dela, mas eu vou ler. Porque agora eu sou uma pessoa livre, com tempo pra ler coisas que eu gosto e não só coisas do mestrado. Eu tô tirando todo o atraso de coisas que eu gostaria de ter lido e não li. Fernando falou que é da comportamental e o livro do Vygotsky tá alinhado com a aba contemporânea. Eu tenho minhas questões com a aba, tá? Mas isso é assunto para outro momento. Tem um colega que tem dificuldades com a perspectiva do outro, estudou a linguagem a fundo para conseguir entender sarcasmo, treinamos juntos várias vezes e hoje ele consegue entender. Aqui fizeram um centro de autismo, daí mudou a gestão e o prefeito novo cortou a verba. Agora eles não têm recurso nem para brinquedo. É exatamente isso que tá acontecendo em Sorocaba. No outro vídeo, eu cantei a bola. E o Manga tá fazendo isso porque ele vai se candidatar para cargo da esfera federal. Então aguardem nas próximas eleições vocês verem o Manga saindo para deputado, quiçá governador.